Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 6, leremos dos versos 22 até o verso 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23, dando sequência à nossa exposição no Sermão do Monte. Diz assim a palavra do Senhor: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Queridos, nós temos visto ao longo das semanas a exposição. Jesus Cristo, ele vem no capítulo 6 aqui do Sermão do Monte, tratando sobre que devemos guardar de exercer a nossa justiça diante dos homens. Então, ele explica que até mesmo a nossa espiritualidade, até mesmo a forma que nós nos achegamos a Deus, ela pode ser afetada pelo pecado. Na verdade, ela é afetada pelo pecado. Então, ele expõe como que dar esmolas, como praticar a justiça. Eu não devo fazer isso com a motivação errada, com o fim de ser visto. Ao orar, eu não devo orar querendo impor coisas a Deus, ou querendo ser visto pelos homens, ou demonstrar espiritualidade, mas ter um relacionamento com o Pai que está nos céus, reconhecendo e buscando em primeiro lugar a santidade do nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus, e então pedir pelo pão, reconhecendo que Ele é quem sustenta, porque Ele é quem é o nosso provedor, o nosso Pai, reconhecendo que Ele é quem nos dá perdão, e Ele é quem nos dá proteção. E então vimos sobre a questão do jejum, que o jejum também não deve ser meramente com o intuito de aparecer ou demonstrar espiritualidade para outros, mas em secreto, buscar a face de Deus, ansiar por mais de Deus. Na semana passada, vimos sobre a questão dos tesouros. Então, a partir desse momento, Cristo passa a abordar sobre duas possibilidades de vida, sobre dois caminhos a serem seguidos. Um, ajuntando tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corroem, os ladrões roubam. Ou ajuntar tesouros nos céus, onde nada pode tirar de nós. Então vimos que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Aonde estão as nossas riquezas, aonde estão as coisas que mais brilham os nossos olhos, ali está o nosso coração. E agora Cristo traz uma ilustração sobre a questão dos olhos. Ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. E se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. E se os olhos forem maus, se os olhos forem trevas, grandes trevas serão nesse indivíduo. A pergunta que temos que fazer ao olhar para esse texto bíblico é: como têm sido os nossos olhos? Nossos olhos são bons ou são maus? O que de fato tem ocupado o nosso pensamento? O que tem ocupado a nossa agenda? E Cristo então mostra isso para nós aqui nos versículos 22 e 23. Em primeiro lugar, então, ele diz que são os olhos a lâmpada do corpo. Então, o que Cristo quer dizer com os olhos serem a lâmpada do corpo? Que a luz do corpo são os olhos. Cristo mostra então que assim como uma candeia, ela ilumina para mostrar o caminho, os olhos são que trazem e mostram ao corpo qual caminho seguir. Se nós não enxergarmos, nós não saberemos para onde ir. Mas Cristo está falando de uma visão física, ou ele está falando de uma visão espiritual? Provérbios capítulo 20, verso 27, é dito para nós: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, quando nós falamos de lâmpada do corpo, nós estamos falando da mente do homem. Nós estamos falando não apenas a capacidade de enxergar, de ser míope ou não. Então se eu for míope, ou se eu enxergar muito bem fisicamente,
então está tudo tranquilo. Não se trata disso. Se trata de uma miopia espiritual e não uma miopia física. Muitos, quando se achegam à palavra de Deus, eles querem estudar a palavra de Deus sobre a ótica das ciências sociais. Há pessoas que querem se aproximar das Escrituras e fazer uma exegese do texto bíblico sobre a perspectiva do marxismo, ou sobre a perspectiva do liberalismo, ou sobre a perspectiva do feminismo, ou sobre a perspectiva do machismo, sendo que a Bíblia não deve ser lida sobre a ótica de ideologias humanas. As ideologias humanas devem ser lidas à luz da Bíblia. Eu devo medir todas as coisas a partir das Escrituras, e não analisar as Escrituras sobre óculos distorcidos do homem. Quando Cristo fala que os olhos são a lâmpada do corpo, Ele está dizendo que todos os homens têm uma cosmovisão. Todos os homens, eles têm uma maneira de enxergar o mundo. Há um óculos pelo qual nós enxergamos o mundo. E a questão que nós precisamos entender é que a forma como nós enxergamos a vida, o mundo, não necessariamente é a forma correta. Não é porque nós crescemos vendo dessa maneira, porque fomos ensinados dessa maneira, e diariamente, queridos, nós somos ensinados, nossos filhos são ensinados nas escolas, todo tipo de doutrinas, diariamente no nosso país, é colocado goela abaixo das pessoas, ideologia de gênero, a defesa do aborto, a agenda LGBT, uma série de coisas que hoje são consideradas como normais dentro da nossa cultura, e a forma como as crianças têm crescido, e a forma como as pessoas hoje enxergam o mundo, é uma forma completamente avessa à palavra de Deus. Querem colocar uma perspectiva contrária e colocando a ciência a seu lado. Dentro da nossa cosmovisão no Brasil, é possível que a gente perceba que nós temos uma cosmovisão racionalista, onde acreditamos que a razão está acima de todas as outras coisas. Quer ver um exemplo? Imagine que houve um acidente em uma estrada na África. Nessa estrada na África, há um carro e ele bateu. E o motorista e o passageiro que está ao seu lado na frente do carro estão mortos. Quais são os motivos pelos quais esse motorista morreu? Pode falar. William. Velocidade alta. Estava em alta velocidade, não conseguiu fazer a curva, bateu, morreu. Alex. Estava falando no celular, se distraiu, bateu, morreu. Rômulo. O passageiro? Não, o passageiro estava dentro do carro. Não. Estava sem cinto, morreu. Se tivesse com cinto, talvez não estaria morto. Mais alguém? Falta de atenção. Talvez eu não poderia dizer problema mecânico. Passou um animal, está na África, passou um animal e ele teve que se desviar. Veja, se perguntasse para algumas culturas africanas, alguns diriam assim, o que aconteceu é que esse homem, alguém fez um trabalho contra ele, e um espírito mau veio e fez com que ele descontrolasse o carro, batesse e morresse. Queridos, dentro da nossa cosmovisão, a gente sempre vai apelar para a razão a todas as coisas. Só que uma questão que nós precisamos entender é que a razão, ela não é filtro acima da fé para julgar a fé, onde a ciência é colocada como superior e ela julga a Bíblia. Então você já viu os programas querendo confirmar aquilo que está escrito? Nós não precisamos confirmar o que está escrito, porque fé é certeza daquilo que eu não vejo e do que não está confirmado. Eu creio pela fé, e fé é enxergar com um olho que não é físico.
Não diz respeito meramente ao intelecto, diz respeito ao meu espírito, diz respeito à minha comunhão com Deus. Então, hoje, muitas vezes é colocado essa razão acima da fé, coisa que nós vemos como se a razão fosse autônoma e como se todas as coisas tivessem que ser subordinadas a ela, quando nós temos a questão transcendental. Deus é explicado, Deus é provado, milagres são explicados, milagres são provados, a nossa vida com Deus é explicada, ela pode ser colocada em um microscópio e passar pela luz daquilo que é científico? Não. A Bíblia julga todas as coisas. A palavra de Deus, ela está acima de qualquer visão distorcida do homem, porque ele acha que ele entende um pouco, e porque de fato toda verdade é verdade de Deus, e na ciência há verdade, mas ela não está acima das Escrituras, e tampouco ela tem que provar as Escrituras, ela está subordinada às Escrituras, ela não é contrária, ela é subordinada às Escrituras. De forma que quando olhamos para o aborto, para o movimento LGBT, para o feminismo, para o machismo, para o liberalismo, para o marxismo, ou qualquer coisa desse mundo, ou leitura da realidade, eu preciso olhar para essas coisas e me aproximar desses pensamentos, olhando para a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ensinar, estudar, nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, para não sermos levados por ventos, para não sermos moldados conforme essa época. E hoje dentro da igreja, muitos têm seus olhos cegos, porque não compreendem as Escrituras, não compreendem a palavra de Deus. Com qual óculos temos enxergado a realidade, queridos? E Cristo então ele vai falar sobre dois óculos, sobre duas perspectivas. Uma é o olho bom, ele vai dizer que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Então, à luz do contexto bíblico, a questão da lâmpada, né, de luz, está ligado a cumprir a vontade de Deus, e trevas está relacionado ao pecado, a uma vida de rebeldia contra o Senhor. Então, Cristo afirma aqui que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e vontades precisam estar alinhados com a vontade de Deus, para que os meus olhos sejam bons. Davi, quando liberto das mãos de Saul, ele escreve um cântico, em 2 Samuel, capítulo 22, verso 29, que ele diz: Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Jó afirma o seguinte: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Provérbios capítulo 6, verso 23, é dito: porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são caminho da vida. Então veja, que lâmpada nas Escrituras, luz nas Escrituras, é a palavra de Deus iluminando o nosso caminho. Então, os meus olhos, eles serão luz, eles serão bons e trarão luz para o meu corpo, se eles estiverem fitos na palavra de Deus, e se eles enxergarem a realidade sobre a ótica, sobre a perspectiva da palavra de Deus. E como ter olhos bons? Em primeiro lugar, é necessário a obra regeneradora do Espírito Santo. É preciso que o Espírito Santo abra os nossos olhos, porque por natureza, nós somos cegos. Nós não podemos simplesmente decidir enxergar. Por natureza, nós somos destinados à ira e estávamos caminhando para a perdição. Efésios 2, verso 1, Paulo diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Morto enxerga. Nós não tínhamos capacidade alguma de ver a Deus,
de compreender a vontade de Deus, de nos aproximar da palavra de Deus e ser confrontados por ela, porque estávamos mortos. Para que os nossos olhos sejam bons, é necessário que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, que antes era obscurecido, gere em nós um novo nascimento, traga regeneração. Somente um regenerado consegue enxergar a realidade além dela. Ele enxerga a soberania de Deus, ele enxerga o governo de Deus, ele enxerga a graça de Deus permeando todas as coisas, ele enxerga o mundo com muito mais cor, ele percebe que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ele descobre a beleza da criação, e que tesouro nenhum nessa vida vale a pena, a não ser o contato e o relacionamento com o Criador. Ele não é seduzido por esse mundo, seus olhos não se afastam do Senhor, porque nada nesse mundo é mais valioso ou atrai mais do que a presença de Deus. Os olhos abertos não param de fitar o Redentor, o Deus Todo-Poderoso. Nós nos tornamos as pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. Então nós não olhamos para a realidade querendo defender pecado, nós olhamos para o mundo à luz da palavra de Deus e condenamos o mal, porque amamos as coisas que Deus ama e odiamos as coisas que Deus odeia, odiamos aquilo que é mal. Em segundo lugar, depois da regeneração, então o Espírito Santo nos habilita, ele nos capacita a entender e a guardar a lei do Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versos 5 e 6, é dito: eis que vos tenho ensinado estatutos de juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guarda-os, pois, e cumpre-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Nas Escrituras, querido, entendimento está relacionado à questão da mente, os olhos sendo abertos. O ímpio, aquele que não conhece a Deus, ele tem o seu entendimento obscurecido, e entendimento nas Escrituras não está ligado a títulos acadêmicos. O entendimento nas Escrituras não está ligado ao conhecimento científico. O entendimento está ligado a cumprir, a conhecer e guardar a lei do Senhor. Sabedoria nas Escrituras está ligado a temor do Senhor, está ligado a conhecer a palavra e praticá-la, e colocá-la em prática, e em vivê-la. E o Espírito Santo, então, ele abre o nosso entendimento, para que possamos cumprir a lei do Senhor. Meus olhos são bons, quando eu tenho os meus olhos abertos para a palavra de Deus, para obedecê-la, para vivê-la, para praticá-la. Uma vez tendo entendido, eu coloco em prática. Salmo 119, verso 34, o salmista diz: dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Dá-me entendimento, Senhor, e guardarei a tua lei. No Salmo 119, 104, antes de dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele diz: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, e por isso detesto todo caminho de falsidade. Então, por meio da tua palavra eu tenho entendimento, Senhor. E o Salmo 119, verso 125, ele diz: dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Salmo 119, querido, é o capítulo da Bíblia que aponta para o amor à lei do Senhor, de A a Z. 176 versículos divididos em 22 estrofes de 8 versos, cada uma começando com uma letra do alfabeto hebraico. A cada 8 versos, ele começa a frase com uma letra do alfabeto hebraico, mostrando o seu amor pela lei do Senhor. Eu amo a lei do Senhor de A a Z, eu quero cumprir a lei do Senhor de A a Z, eu quero obedecer a lei do Senhor de A a Z. Deus, abre os meus olhos, para que eu entenda, e me habilite a crer e a praticar. Então, essa obra santificadora do Espírito, é que nos ajuda a crer, e a viver, a praticar, e a andar na luz. E
na luz, então, nós temos o nosso corpo todo iluminado. Teu corpo será luminoso. Nós vamos estar na luz e, portanto, nós brilhamos e, portanto, nós podemos cumprir aquilo que o Senhor Jesus diz, que a igreja do Senhor deve ser a luz do mundo. Nós devemos ser a luz do mundo, porque por meio das nossas atitudes, por meio da nossa vida, nós temos que brilhar, nós temos que apontar para o nosso Senhor, porque nós temos que caminhar nos passos do nosso Redentor, porque as pessoas, ao olharem para nós, têm que ver o Senhor Jesus. Por isso os cristãos eram chamados de cristãos, pequenos cristos, e por isso Paulo diz que devemos ser imitadores de Cristo. Porém, como crentes, é possível que nos desviemos. É possível que os nossos olhos fiquem turvos. É possível que deixemos de buscar e que nos percamos no meio do caminho, que o amor se esfrie. E dentro da ação santificadora, o Espírito Santo é quem trabalha para que a gente possa se voltar para Deus novamente. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas talvez você esteja cansado da jornada. Ao ver o marasmo, ao ver talvez pessoas frias, ao ver talvez o pecado sendo institucionalizado, ao ver pecados no meio da igreja, pessoas que talvez te feriram, e muitas vezes nós nos desanimamos, a nossa fé é enfraquecida, olhamos para as circunstâncias, e deixamos de amar a palavra e de ler a palavra, nos afastamos da palavra do Senhor, e nos tornamos cristãos mornos. E ao anjo da igreja em Laodiceia, o Senhor Jesus se dirige a ela porque ela havia perdido a visão, e justamente porque ela estava cega, ela não percebia que ela estava miserável, pobre, cega e nua. Eles achavam que eles eram ricos, abastados, poderosos, mas eles estavam cegos. E o Senhor Jesus se dirige à igreja dizendo: não sabes que tu és infeliz? E veja, querido, quando a minha visão fica turva pelo pecado, eu acho que eu sou feliz distante de Deus, eu acho que eu posso levar uma vida tranquila, sem comunhão com o Senhor, sem buscar a palavra do Senhor, sem me alimentar das Escrituras diariamente. Os cultos ficam enfadonhos, a escola dominical fica difícil demais de vir, está muito cedo e eu tenho sono. E eu acho que felicidade é ficar na cama no domingo de manhã. E eu acho que felicidade é uma promoção no emprego, é conseguir coisas que serão consumidas pelo fogo. Mas tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A igreja de Esmirna, o Senhor Jesus diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Ajuntam tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem. Romanos capítulo 12, 2, é dito para nós: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Espírito Santo deve trabalhar na nossa vida, de forma na santificação, para que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus, queridos. Como têm sido seus olhos? Como você tem visto a realidade? Seus olhos estão abertos espiritualmente? Temos percebido quais são as prioridades de Deus? Ou a nossa agenda mudaria se soubéssemos que Cristo voltaria amanhã? Como tem sido a nossa agenda? Pelo que temos lutado? A nossa mente tem sido moldada pelo quê? Uma vez que os nossos olhos são abertos, nós nos enxergamos como pecadores. Nós não nos vemos como bons, os nossos olhos trazem luz para nós, mas percebemos que essa luz não vem de nós, pelo contrário, nós somos pecadores. John Newton, no fim de sua vida, ele diz: olha, eu não me lembro de muitas coisas, mas eu me lembro de duas coisas. Eu sou um grande pecador,
E Cristo é um grande Salvador. Quando os meus olhos são abertos pelo Espírito Santo, eu não me acho, mas eu reconheço a grandeza do meu Salvador. Por último, a consequência dos olhos bons, eles dizem, todo o seu corpo será luminoso. Nós estaremos em um estado de bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus se revela aos seus, Deus nos habilita a viver na sua vontade, e quando andamos na lei do Senhor, nós somos abençoados nessa terra, nós podemos desfrutar do céu na terra, queridos. Por isso, quando oramos, venha o teu reino, venha, por onde eu for, eu quero viver os valores do teu reino, e por onde eu for, eu sou um cidadão do reino, e nessa terra eu posso desfrutar da presença do rei, das bênçãos do rei, dos tesouros do rei, a despeito das circunstâncias. Eu posso experimentar do céu, eu posso tocar a eternidade. Somos abençoados, experimentamos que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Na prática, nós provamos isso, e nós somos salvos. 2 Timóteo 3,15, Paulo se dirige a Timóteo dizendo, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por meio da palavra nós somos salvos, temos os nossos olhos abertos. Verso 23, o Senhor Jesus diz, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então Cristo agora mostra os olhos maus, de trevas, assim como as drogas e as bebidas fortes obscurecem o entendimento, entorpecem o homem, distorcem a sua visão da realidade, ele enxerga coisas que não existem, ele não consegue compreender a realidade de forma real, ele tem uma ilusão. Da mesma maneira, o pecado obscurece o homem, o pecado entorpece a mente humana, cauteriza, faz com que ele não consiga perceber o seu estado de miséria, o seu estado de podridão, de rebeldia contra Deus. Ele não consegue enxergar o que é bom como sendo bom e o que é mal como sendo mal, mas sua mentalidade foi obscurecida. Ele tem olhos, mas o que ele vê ele não consegue compreender. O que ele vê ele não compreende. Então ele busca pelo pecado, ele entende a realidade como sendo diferente daquilo que realmente é. O pecado como algo que traz morte, e a lei do Senhor como algo que traz vida, e ele busca no pecado vida, ele busca no pecado alegria, ele tem prazer pelo pecado. Efésios capítulo 4, versos 17 a 19, Paulo se dirige à igreja dizendo, não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O pecado cega, obscurece o entendimento, endurece o coração e faz com que o homem se entregue à dissolução, ao pecado, com avidez se entregar a toda sorte de impureza, a tudo aquilo que vai destruí-lo. Pode olhar, querido, todo pecado destrói. As pessoas que se entregam à bebida morrem disso. As pessoas que se entregam às drogas morrem disso. O pecado mata. Mas o mundo prega o pecado como sendo bom, o sexo livre, a liberalização das drogas, as festas, o carnaval, a mente totalmente entorpecida.
se seus olhos forem maus, que grandes trevas haverá em você. Pecado gera idolatria, queridos. O olho mau não consegue enxergar a graça de Deus. É um olho cego para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é divino. Ele é cego para a vontade de Deus, ele é incapaz de perceber quem Deus é. Ele não desfruta do Criador e nem da presença do Criador. E porque ele não desfruta do Criador, contudo, ele tem um coração religioso. Porque o homem foi criado para glorificar a Deus, o homem foi criado para servir. Isso diz respeito à nossa identidade. Ele cria ídolos, ele cria falsos deuses, para se curvar diante deles. Romanos capítulo 1, verso 22, Paulo diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E no capítulo 10, verso 2, ele diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Até uma religião que diz adorar a Deus, quando não há regeneração, é uma religião sem entendimento, legalista. Os judeus diziam adorar a Deus, Yahvé, o Deus do pacto, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas eles não conheciam a Deus. Eles se escondiam atrás de roupagens de santidade e de defesa da lei, quando sua mente era obscurecida, quando a prática da sua santidade era para que outros vissem, quando as suas orações eram para ser vistos pelos homens. Precisamos nos policiar e nos questionar, queridos, se de fato temos um relacionamento com Deus ou se estamos aqui por costume. Por que você está sentado aqui nessa noite? Seu coração ama a Deus, seus olhos verdadeiramente foram abertos, e você anseia pela presença do Senhor, e anseia pela lei do Senhor, e para compreender, ou quarta-feira após quarta-feira, domingo após domingo, ouve da palavra de Deus, mas isso não muda nada, não te faz mais parecido com Jesus. Ano após ano, o mesmo crente, a mesma pessoa. Eu sou assim mesmo. Não é não. O cristão tem que crescer em santidade, queridos. Tem que buscar de fato ser parecido com Jesus. Ele não se acostuma com o pecado, porque ele enxerga sobre a ótica divina, que odeia o mal. Os olhos maus se veem como herói, como grandiosos, como centro do universo. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Deus tem que se curvar a mim. Eles querem manipular a divindade, eles são animistas. Eles trazem o dinheiro ao gasofilácio, ou em algumas igrejas ao altar do sacrifício, porque eles querem que Deus lhes dê aquilo que eles pedem. Eles são idólatras. Eles não precisam de um salvador, eles são seus próprios deuses, seus próprios salvadores. John Milton tem uma frase que ele diz: é melhor reinar no inferno do que servir no céu. O problema que ele não sabe é que mesmo no inferno, ele está debaixo do governo de Deus. Ninguém vai reinar no inferno. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, no céu e no inferno. No céu e no inferno. Porém, o homem mau, ele não consegue enxergar isso. Ele crê ser autossustentável, ele crê ser autônomo. Autônomo quer dizer nomos lei, ele ter a sua própria lei, ele é que decide o que ele deve fazer ou não. Você percebe isso na defesa do aborto? Meu corpo, minhas regras? Não, querido. Primeiro, porque não é seu corpo, é outra vida. Segundo, porque mesmo sendo seu corpo, não são suas regras, não. A lei do Senhor. Você não pode nem se matar. Nem se matar você pode. Nem comer muito. Nem beber muito. Nem se entregar à dissolução, porque não é o que você quer. Não é o que você acha que é bom. É o que o Senhor diz que é bom para você, porque Ele é o seu Criador, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas.
O homem está debaixo do governo de Deus, porém ele não enxerga. Ele é um rebelde, caminhando para a destruição. A consequência é dita, portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Isaías capítulo 5, verso 13, é dito, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Por falta de entendimento, o meu povo se tornará escravo. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. O Senhor Jesus dirige aos saduceus dizendo, olha, errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. 2 Coríntios 4, 4, Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Veja, se os meus olhos forem maus, não é possível enxergar a única coisa que pode me salvar, o Evangelho, o Salvador, Cristo, e virá morte para mim. A pergunta que devemos nos fazer então, onde está o nosso tesouro? Com quais óculos temos enxergado a realidade ao nosso redor? O que tem ocupado a nossa agenda? Quais são as nossas prioridades, os nossos objetivos? Onde está o nosso prazer? Que os nossos olhos sejam luz, sejam lâmpada para o nosso corpo, sejam bons, voltando-nos com todo o nosso coração para a palavra do Senhor, querido. Ame as Escrituras, ame as Escrituras. Vamos ficar em pé, queridos?